Salve, salve, gente boa! Bem-vindos ao Wolf Talks. Eu sou Paulinho Vilhena e esse aqui do meu lado dispensa apresentação. O cara que transformou o sonho no império. Hariton Pasquim. E aí, galera, prazer enorme estar aqui com vocês. Acostamento sempre foi mais do que roupa. É um ponto de encontro, é conexão, e esse programa é exatamente isso. Juntar gente que faz acontecer para tocar ideias de verdade. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Imagina. Bem-vindos. E hoje a mesa tá mais que especial, hein? A gente tem aqui três caras que construíram impérios em áreas completamente diferentes: marketing, publicidade, saúde, empreendedorismo. Mas que tem uma coisa em comum: nenhum deles pegou atalho. Então a gente vai apresentar a vocês. Do meu lado direito, o cara que saiu do Banco do Brasil para se tornar um dos maiores especialistas em crescimento de empresas do Brasil. Multiplicou em 40 vezes o faturamento de uma das maiores revistas do país, Fernando Miranda, que eu sou teu fã. Obrigado. Aqui do outro lado, um dos médicos que entenderam que a faculdade ensina a cuidar de paciente, mas não ensina a construir negócio. Valide Nábil, Muito prazer. especialista em medicina esportiva e fundador de uma das escolas que forma médicos em empresários. Isso, exatamente. É um prazer, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir para todo mundo. Bem-vindo, Valide. E fechando a mesa, Thiago Volpe, nutrólogo, ex-atleta de jiu-jitsu, biohacker, fundador de uma das maiores clínicas de São Paulo e mentor de médicos que querem empreender. Bem-vindo, Volpe. Bom, obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. Fernando, você trocou a estabilidade do banco por um mercado completamente diferente. Como foi essa virada? Vamos lá, minha vida passou por funcionário público, comecei como funcionário público no Banco do Brasil, fiz concurso, já morei no interior do Acre. Você que está assistindo esse programa e for do Acre, comenta aí. Eu sei que não vai ter nenhum comentário, então... Vai ter, lógico que vai ter. Vai que a gente transpõe barreiras. Eu sempre vou nos lugares e falo assim, tem alguém do Acre aí? Eu nunca vi ninguém levantar a mão, nem quando eu tava no Acre. Tô brincando, quando eu tava no Acre, aconteceu. E aí eu saí do banco para poder trabalhar em ONG, testei várias coisas. Eu recebi um convite para ir para XP, né? Na época a XP tinha comprado o Infomoney, trabalhei lá com o Infomoney, fiquei 3 anos na XP. Fui para o BTG, na compra da Exame de novo, para fazer esse play de educação e mídia. E recentemente tomei a decisão de vestir meu terceiro chapéu de funcionário público, de executivo, e agora de empreendedor e professor de marketing também. Então acho que o meu trabalho agora é muito mais de professor do que de empresário. Eu tenho uma empresa para poder ser professor e ajudar outros empresários, outros executivos a alcançarem resultados que eu já tive na minha carreira, ver se eu consigo replicar essa parada. Então meu trabalho agora é mais mestre Yoda e menos Luke Skywalker. Eu tô achando agora as pessoas para matarem o Darth Vader, não sou eu mais que vou fazer isso. Quantos anos você tem, Fernando? 34. Parece que tem 69. Parece, né? Não pela aparência, mas Não, pelo já histórico. fui muita... Eu tenho Sábio. quase 20 anos de carreira já. Né? Quase 20 anos de carreira. O meu sonho, não tem sua idade, tem 51, mas meu sonho era trabalhar no Banco do Brasil. É, Fazer o o concurso sonho do e meu pai também trabalhar. era. Trabalhar no Banco do Brasil, fazer o concurso e trabalhar no Banco do Você Brasil. começou realizando o sonho do seu pai, você acha? Não, porque na verdade, assim, eu venho de uma família de funcionários públicos, então era meio natural para mim começar num Seguir serviço nesse público. lugar. Meu pai, até hoje, teve pouco tempo atrás, meu pai me perguntou: você ainda arrepende de ter saído do Banco do Brasil? Eu falei, pai, eu nunca me arrependi de sair do Banco do Brasil. Porque na cabeça dele, agora eu não tenho estabilidade, entendeu? Aham. Mas, cara, foi no momento que eu tomei essa decisão, foi muito duro, porque eu já estava casado. Então você tá botando a sua vida e a vida da sua esposa um pouco em risco quando você faz isso. Só que eu sabia que eventualmente eu ia acabar nesse lugar aqui, meio de ensinar, de professor, de ter uma escola. As pessoas que eu admiravam estavam mais nesse caminho. Então eu sabia que eu ia caminhar para isso. Quem mais eram as tarde. pessoas que você Tá, admirava? então eu vou te dar uma curiosidade então. Quando eu estava na XP, já tem bastante tempo, deve ter uns 4 anos. Eu joguei no ChatGPT, tava no começo do ChatGPT, eu joguei assim, quem é o maior marqueteiro? Nem foi no ChatGPT, foi no Google. Quem é o maior marqueteiro do mundo? Qual que foi a resposta que o Google me deu? Vocês acham? Philip Kotler. Todo mundo fala Philip Kotler. Eu falei, pô, não é o CMO da Amazon, não é um grande marqueteiro, não é o Steve Jobs. O maior marqueteiro do mundo é um professor. Então, se eu quero me tornar um marqueteiro melhor, talvez o que eu deveria estar fazendo agora é multiplicando o conhecimento que eu tenho. O que eu deveria estar fazendo é consolidando o que eu sei e transformando em metodologia. Porque uma coisa é aplicar para mim. Será que se outras pessoas aplicarem o que eu sei, isso funciona? E aí que vem um grande marqueteiro. Não é o cara que faz 1 ou 2 truques de mágica. É o cara que consegue criar uma metodologia que você consegue replicar em vários lugares.
como o Kotler, como os outros grandes marqueteiros. E aí, quando eu virei essa chave, eu falei, pô, é por esse caminho que eu quero seguir. Então, hoje eu me inspiro mais num Kotler até do que talvez nos grandes nomes empresariais que a gente pensa. Tiago, você tem uma frase que é bem conhecida, que eu citei aqui. A faculdade te ensinou a ser médico, mas ninguém te ensinou a ser empresário. O que você é os dois hoje? E o que você fez, você e Valide resolveram fazer para ensinar a faculdade a se tornar uma, não só uma escola, mas um empreendedorismo, né? Você está no campo realmente ativamente. Eu acho que esse caminho todo médico vai ter que percorrer em algum momento. E, basicamente, a gente vê tudo que nós fizemos para chegar em uma clínica grande. Chegou um momento da minha vida que eu entendi que para ser um médico melhor, para me tornar empresário, que não adiantava eu dar um bom atendimento dentro da minha sala, mas o paciente chegava, a minha recepção não cuidava bem dele, que não adiantava eu prescrever o melhor tratamento, sendo que dali a uma semana, 2 semanas, ninguém ia entrar em contato com ele para saber: "Tá indo tudo bem?". Então, quando eu pensei: "Como que eu consigo ajudar mais o meu paciente?", e eu percebi que várias coisas que eu precisava fazer eram as mesmas coisas que um empresário precisa fazer para ajudar mais o cliente dele. Então, quando eu falo médico e empresário, às vezes as pessoas até pensam que é antagônico. Não é. O médico precisa fazer o que existe de melhor para o seu paciente e o empresário precisa fazer o de melhor para o seu cliente. A partir daí eu peguei tudo que eu fiz, o caminho que me trouxe até aqui, os erros que cometi também para afastá-los desses erros e transformei na minha mentoria, que é a Médico Empresário. A médico empresário, então, nasce no intuito de ajudar doutores, doutoras a transformar o negócio de cuidado humano em um cuidado, maior ainda através de uma solução empresarial. Exatamente. Então você pega o 360 de uma clínica e resolve pontuar cada uma dos segmentos, cada um dos funcionários, em como agir, em como se responsabilizar pelo atendimento. Exato. Isso veio quase como uma resposta, tá? Porque o Espaço Volpi, ele é muito conhecido por ter formado muitos médicos. Já passaram mais de 30 médicos por lá. E quem foram os primeiros mentorados? Os primeiros médicos que eu coloquei para trabalhar para mim dentro do Espaço Volpi. Perfeito. E eu ensinando eles, olha, como é que eu consigo captar um paciente novo? Eu falava, olha, para mim deu certo isso, isso, deu errado aquilo. Como que eu consigo entregar mais valor para o meu paciente? Eu falava, olha, deu certo isso, deu certo aquilo. Então eu fui ensinando os médicos. Quando eu abri a mentoria, foi 2024, eu já tinha formado carteira de 30 pessoas. Então hoje 11 continuam comigo. Então basicamente foi pegar o que eu ensinava dentro do Espaço Volpi e passar para pessoas que estavam fora do Espaço Volpi. E olha que coisa curiosa, é impressionante o quanto eu aprendi nesse processo. De Não e ensinar. de ensinar. Não existe melhor maneira de se aprender do que ensinando os outros. Ah, e também tem um valor gigante, né. Agora, A Thiago, dizem que os médicos são ótimos médicos, mas péssimos como empresários, que não têm a manha de lidar com própria grana, né, com dinheiro. Como é que é isso? É isso que você ensina? Sim, eu ensino ele como ele vai lidar com a gestão da clínica dele, com a gestão financeira da própria vida dele. E é verdade que o médico, ele não entende muito dessa parte. Sabe por quê? Porque nós médicos, durante muito tempo, nós tivemos uma zona de conforto. A pessoa, ao ser médico, para ela meio que estava garantida que ela ia ter um bom salário, que ela ia ser, no mínimo, classe média alta. Isso ficou garantido para os médicos por muito tempo. Então ele não via aquela necessidade. Ele podia ter otimizado muito a empresa que ele tinha, ele podia ter otimizado a gestão financeira da vida dele, mas ele estava confortável. O que está acontecendo hoje? A cada dia abre novas faculdades de medicina. Se eu não me engano, nesse ano foram aprovadas 70 faculdades, é um número próximo disso. Ou seja, o médico está começando a perceber que ele não vai ter mais esse sucesso garantido. Ao não ter esse sucesso garantido, ele está começando a prestar atenção. Se eu não for bom em outras áreas além da área técnica, eu não vou ter sucesso, eu não vou poder dar uma boa condição para minha família. E até para a área técnica, veja uma coisa que acontece com muitos médicos. Por eles não saberem montar uma boa equipe, ele passa o dia dele mais apagando incêndio de gestão, um horário errado de um paciente, um pós-atendimento que não foi bem feito, do que olhando para o paciente dele. Eu, quando estou no meu consultório com o meu paciente, tem uma pessoa na minha frente. Eu não preciso pensar em mais nada. Eu não preciso pensar se o próximo paciente está sendo pesado adequadamente, se o paciente que passou na semana passada, se ele está conseguindo seguir o tratamento. Por quê? Porque eu tenho uma equipe que pensa por mim.
Tanto que eu falo, a mentoria não é para o médico, é para a clínica do médico. Eu dou aula para o nutricionista do médico, eu dou aula para a secretária do médico, eu dou aula para o comercial do médico, não eu propriamente, eu tenho minha equipe dando aula para a equipe do médico. Porque a partir do momento que o médico tem a tranquilidade, ele consegue prestar mais atenção no paciente dele. E olha outra coisa que eu percebi com o passar do tempo. Quando o médico sabe fazer a gestão da clínica dele, né, ele vai conseguir trabalhar ali e ele vai conseguir ter um retorno financeiro da profissão dele. Todas as pessoas buscam isso. E a partir do momento que o médico dominou como ele consegue ter esse retorno financeiro fazendo as coisas corretas, ele evita chamar, que eu chamo de empurroterapia. Tem muito médico que hoje, no intuito de ter um melhor resultado financeiro, o cara começa a prescrever para os pacientes de tudo, né. Então você chega lá, às vezes você não precisaria de muitas coisas, e o cara vai canetar um monte de coisa para você. Então eu digo o seguinte, não adianta você falar: "Ah, o médico vai ser um sacerdote", não, todo profissional, ele quer ter um retorno financeiro maior da clínica dele, da empresa dele. Faz isso da maneira correta. Aprende sobre gestão, sobre marketing, sobre venda, sobre Agregar valor. pós-atendimento, e não vai fazer as coisas que vão fazer com que você, manche o seu diploma. Valide, nesse mesmo intuito, você criou um método, que é o método Doctor, Method Doctor. Method Doctor. É Method Doctor, que é a escola de gestão e empreendedorismo para médico. E no teu caso, qual foi enfim, a lacuna que você viu que estava desestabilizada, que precisava ser ocupada e que não existia, que estava ali? O que que eu vejo, né, dentro da medicina? O médico, ele se escuda muito atrás da profissão. Hum, Então, sempre desde a faculdade, isso desde antes da faculdade, né, então, a medicina ela sempre foi supervalorizada, né, então, eu, único médico entre 5 irmãos, minha mãe pegava: "Ah, isso aqui antes de entrar na faculdade, isso aqui já vai fazer medicina". Isso vai criando uma supervalorização da um ego profissão, mais inflado. mas também a gente tem que a gente, sei lá, há de convirmos que o médico é uma pessoa que salva vidas, vamos pensar E o assim, é bombeiro? importante, com certeza. O O bombeiro, engenheiro evita catástrofe. todos, mas dentro de um padrão social, o médico é essa figura que recebe essa importância maior. E Sim, aí você entendeu isso como uma falha do sistema na verdade ou da sim. sociedade? O médico, ele tem que ter uma responsabilidade maior, mas eu acho que a medicina, ela é uma profissão como as Como outra outras. qualquer. E o médico, ele costuma se escudar atrás da medicina e esquece que ele pode ter outras possibilidades. Eu falo para o médico que a medicina, ela é só uma ferramenta na sua mão. Você pode ter outras ferramentas. Então, aprender a vender, aprender a fazer marketing. Muita gente tem a ideia de que a medicina é uma ONG. Ah, você tem que ajudar, claro que você tem que ajudar, mas é um trabalho e você tem que ser remunerado para isso. Vocês acham que existe uma diferença entre a medicina que é a medicina, da saúde, né, do cuidado do corpo, como, por exemplo, pegar um cirurgião, gástrico ou um cirurgião cerebral, né, um cara que cuida da cabeça. Esse cara também, ele pode colocar o método de vocês em prática? No sentido de Sem dúvida. potencializar o negócio dele? Não tá em caixinhas diferentes, porque vamos lá, toda profissão do mundo, se você aprender mais sobre gestão, se você aprender mais sobre marketing, sobre vendas, você vai melhorar seu desempenho. Tá, Aí você falou eu acho que existe 2 tipos de médico, eu dividiria no médico, que ele vai tentar atuar antes da doença aparecer, que é o tá. médico que vai cuidar do corpo, que vai cuidar da O mente, e o preventivo, né? médico que vai, cuidar da pessoa depois que alguma coisa já aconteceu, que é, por exemplo, o O cirurgião cirurgião gástrico. gastro. E obviamente que a maneira de gerir uma clínica, que a maneira como ele vai se divulgar é diferente, Tá. né. Então a maneira de chegar no resultado é diferente. Assim como uma empresa como a Exame, provavelmente para ela chegar em um resultado, é diferente do que você tem que fazer num BTG, né. Então os caminhos vão ser diferentes, mas para Sim. todos os médicos dá para aplicar os conhecimentos. Sa E sabe uma coisa que é importante? Eu convido muito aos médicos que hoje atuam na linha curativa e que eles têm um bom nome, que eles têm clientes. Pô, ele vai operar o cliente dele e falar: "Ó, consertei o probleminha aqui, vai embora agora?" Aham. Não, o que que eu faço? Eu implanto para eles programas de medicina preventiva. Eu falo: "Cara, Perfeito. cura o cara que está na emergência Se e depois antecipa. cuida dele". Aham. Então, Se isso é antecipa uma o coisa muito Eu importante. estou perguntando isso porque eu tive agora recente, eu fiz uma operação plástica, por exemplo, com o Daniel Boro, que é um blefaroplástico. Blefaroplastia.
É, mas é um cirurgião excelente e dentro da clínica dele, eu tenho certeza, só de ouvir vocês falarem, que ele aplica toda essa metodologia, toda, da recepção ao pós-operatório, um cuidado assim maravilhoso, cara. Excelente, excelente, não é merchan, mas é indicação para quem pesquisa uma solução. Já eu tive agora no camping, que é o lugar que eu frequento desde a minha infância, encontrei um outro amigo que é um pica das galáxias de cirurgia, eh parte de intestino, estômago. E aí ele falou assim: "Cara, eu tive dentro", ele falou assim: "O cara que te atendeu, o Daniel, ele foi meu aluno na 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 parte de cirurgia, né, Cirurgia geral. na cirurgia geral. E ele tá fazendo um trabalho incrível, né". Eu falei: "Cara, ele tá fazendo um trabalho excelente". Ele falou aí ele me falou, esse amigo Rodrigo, falou: "Eu não consigo fazer esse tipo de trabalho". Eu falei: "Mas por que você não consegue?". "Eu não consigo me expor, eu não sei falar desse jeito, eu não consigo articular dessa forma". Eu falei: "Mas tem pessoas que podem ajudar". Entra naquele E ponto de que existe ele põe a medicina como um pedestal, ou sei lá, a medicina como a única ferramenta dele e não dá abertura para aprender novas habilidades, para que a medicina que ele faz, apareça para potencialize-se. mais gente. Então não basta ele ser um ótimo cirurgião, ele tem que aparecer e parecer, né. Mas e o cara que fala assim: "Eu não consigo falar, não consigo articular, não consigo", existe aí tem um curso Vamos lá. teatral, vamos dizer, para falar, para se colocar em público, Primeiro porque primeiro uma coisa importante, ele conseguia operar antes de alguém ensinar ele a operar? acredito que ele aprendeu Ele através do aprendeu, ele não professor. sabia antes, né. Sim, Ou seja, às vezes, pô, não sei falar, é só aprender, assim como ele aprendeu cirurgia. É mais fácil falar do que fazer uma cirurgia, não concorda? sim. E existe curso de teatro sim, vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, eu já era um médico, estava começando a ser conhecido, e alguns dos meus pacientes falaram o seguinte para mim, falaram: "Ó, Thiago, você quando você fala em público, você é um pouco travado". Eu falei: "Tá, como que eu melhoro isso?". Eu fui procurar melhorar. Fiz o curso de teatro para executivos da FAP, tá, Maravilhoso. gostei, depois fiz uma Cunaíma, para Pô, tentar melhorar um maravilhoso e meio. pouco, e ainda depois de algum tempo, como eu gostei, eu vou filmar meu paciente, ele falou para mim o seguinte: "Faz 6 meses lá da minha escola", Aqui em e São eu fui Paulo, lá, aqui em São na Paulo, Eldorado. exato, ali no exatamente. E você fez alguma peça teatral? Não cheguei a fazer a peça teatral, Ah, não cheguei a mas fazer. deve ser Chegou um massa. determinado momento que, assim, eu me dedico muito para minha profissão. Hoje, né, eu tenho a minha clínica, ali com os meus 11 médicos, eu tenho uma mentoria que está com 104 médicos, não sobra tempo para muito mais coisa, Sim. né. E agora, em especial, eu estou tendo que arrumar tempo, porque eu estou com uma filha de 18 dias. Mas voltando Glória. Coisa boa. Amém. voltando, o cirurgião é só ele estar disposto a aprender. E aí eu trago aquele conceito do mindset, de evolução e do mindset fixo, né. Existem pessoas que elas acham: "Bom, eu não vou aprender mais nada", como a Valide falou: "Pô, sou médica e tá bom". E existe aquela pessoa que vai falar o seguinte: "Tá, eu sou médico, eu quero ter mais sucesso, o que eu preciso fazer?". Isso é uma trava, né, tem gente que coloca a câmera, o cara não consegue o Mas é próprio prática, celular, né. isso é É prática. prática, mas é o que eu falo pra ele: "Você tem que sair daí", eu falo pra "Cara, você é bonita, você precisa sair de trás disso, você precisa colocar tua cara, você tem que aparecer, você tem que convidar as pessoas para vir na tua loja, para vir no seu evento, Usar dessa usar de toda essa artimanha que você tem para mas vender". isso é uma era, né. É uma nova era, Cara, assim, mas, dos donos, assim, acho que se tornou um ativo muito grande, os donos dos próprios negócios, né, os colocar a doutores, cara. colocar a cara e falar assim: "Meu irmão, aqui ó, esse copo aqui, com essa água, eu que fiz. Eu sei a qualidade dessa água, eu sei a qualidade desse vidro, eu sei a qualidade de todos os minerais que estão envolvidos nesse copo". É muito melhor você Muito vender melhor, assim, muito né. mais fácil. Você está contando a tua história, você está falando do que você sabe. Sim, Eu tenho visitado muitos pontos de venda e qual que é a dor? O cara, porque passa a ser a dor do médico, de qualquer um. Todo mundo está esperando o milagre. O cliente cair bater dentro. lá na porta e O pedir um cliente. Não existe mais isso. Você ficar esperando por aquele meio até 10 anos atrás, que nós somos acostumados, o cara tinha clínica, não existiam a quantidade de faculdades que tem hoje, não se formava-se tanto médicos como hoje, não se tinha tantas lojas como hoje, não tinha tanta gente boa como o Fernando falando na internet. tem um Era sonho, fácil, você Fernando. ficava ali esperando. Você ficava esperando. Estava tudo certo. Hoje não, se você não tiver outros canais, se você não tiver outras propostas de venda, você não vai vender, você vai morrer. E aí não importa se o cara tem 30, 20, 50.
40. Se ele estiver na zona de conforto dele, Vai sentar na mão. ele tá ferrado. Eu, no início da carreira, peguei um dia eu dormi num hotel de um turco, ele me deu vários conselhos, e um deles foi: "Meu filho, faça como um médico, nunca pare de estudar, porque o dia que você parar de estudar sobre o seu negócio, sobre a sua gestão, sobre o seu cliente, você vai Vai ficar pra falir, trás. vai quebrar, você vai ficar para trás". É. Sabe, Bom, a gente Eu só fazer um comentário sobre isso, que tem uma frase muito poderosa do Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, né, que é o chefão, é o cara que sabe qual Reels foi compartilhado para quem, quantas vezes você viu cada coisa, que ele fala que ele tá vendo uma mudança cultural, em que as instituições estão perdendo força e as pessoas estão ganhando poder. Pessoal, né? Então, hoje em dia, o Partido Republicano é menor do que o Trump, né? Então, o cara vota no Trump. E aí o Trump ele vai lá e ele fala na rede social dele. endossa o Ele republicano. não usa mais o porta-voz para fazer isso. A marca Cristiano Ronaldo talvez seja a maior marca de futebol que tem, e ele tem mais seguidores nas redes sociais. O canal de mídia dele é maior do que a ESPN, o Real Madrid e o Barcelona juntos. Puta que pariu. Então você vê uma coisa, uma mudança cultural. E aí vem o Mark Zuckerberg, que é o 01 da internet, e ele fala: cara, é uma mudança cultural. Hoje, as figuras culturais mais relevantes são os criadores de redes sociais. Então, o que ele pega e fala é basicamente o seguinte: hoje, se a Deolane vai presa, tem gente que vai pra porta da cadeia e tentar soltar ela lá. O CPF tá valendo mais que o CNPJ. Principalmente quando se fala de marca, porque a conexão é muito maior. E aí, por que a pessoa não grava, então, sabendo? Todo mundo sabe disso. Porque a pessoa tem o medo do julgamento. A pessoa tem medo, eu sou um médico, eu tenho toda uma postura, eu tenho toda uma autoridade, que aí eu vou postar um vídeo, vai ter 1000 views, e aí meus colegas de medicina falam: ih, olha lá, que babaca, tá querendo virar blogueiro. É a necessidade de aprovação. É a necessidade de Tá. aprovação. E E também a pessoa só consegue virar criador de conteúdo quando ela desliga isso e fala assim: ah, tô nem aí, vou só postar. Entendeu? Quando ela consegue desligar esse julgamento, tanto interior, de que tem que dar certo, quanto o julgamento dos outros, que ela fala assim. Porque na real, as pessoas não julgam tanto quanto a gente acha que ela vai julgar. Quem mais julga a gente é a gente mesmo, entendeu? E também foda-se o julgamento, né? Exato. É porque, na verdade, as pessoas acham que vão ser julgadas e nem são. Entendeu? Esse que é o pior. O cara fala assim, não é tão importante. E mesmo o cara que vai julgar, ele vai olhar seu Reels e falar: nossa, que babaca, o Fernando tá querendo virar criador de conteúdo. E passou o Reels, acabou. Durou 2 segundos, entendeu? Não é tão. ele cabuloso. julga a atitude, A né? galera acha que vai virar Ninguém espera- piada num grupo de. Não vai, entendeu? Ninguém espera mais o jornal, né? Exato. mas o médico se preocupa muito com isso. Exato. E sabe que uma coisa que existe uma geração de médicos que ela vai se dar muito mal. Porque uma geração anterior, aquele médico hoje tem 60 anos, ele formou a carteira dele, ele já tem a carteira dele e ele não vai perder essa carteira. Existe um médico que hoje está entre 30 e 45 anos, que ele ainda acha que a medicina funciona daquela maneira antiga. Eu vou ter minha carteira e ninguém vai me amassar. Só que o médico que está com menos de 30, ele não está com medo desse julgamento. Não. Ele Tá nasceu. acelerando. Ele nasceu, ele É. já foi no restaurante com a mãe e com o pai e tinha um iPad na frente dele. Exatamente. Então, essa geração aí, 30, 40, esse 30, 50 anos, é uma geração que ela não vai ter o sucesso da geração anterior a ela, e no momento que vai chegar a vez dele de ter sucesso, o cara com menos de Vou- 30 vai tomar o vai sucesso chegar. dele. Então tem Vai porque chegar mais informado, com mais articulação. exato, uma pesquisa incrível eu vi que um percentual grande, acho que era mais de 30% dos alunos que estão entrando em medicina USP hoje, se pergunta: "Você está entrando em medicina USP para quê?" "Porque eu quero empreender na área de saúde." Não é ser médico, ele não quer é ser empreender na área de saúde. É usar a autoridade da medicina para Genial. fazer um Exato, negócio. exato. Então, o que eu gosto de falar para os médicos: cara, sai da zona de conforto, porque senão o seu futuro não vai ser um futuro que você vai poder ter qualidade de Vai vida, trabalhar pro médico retorno empreendedor. financeiro e reconhecimento, porque todos nós queremos médico, a gente quer ter reconhecimento. Sim. Eu adoro quando você fala: pô, o médico é um cara que salva vidas. Eu adoro ouvir isso, tá? Então é algo que o Valide até falou, do ego. Talvez eu tenha um pouco, eu adoro pensar: cara, eu modifico muito a vida das Pô, pessoas. mas eu quando subo num palco eu quero ser aplaudido. Exato. Só que eu também quero modificar a vida das pessoas, ou ajudar as pessoas, Através da mas nossa quero ter função. retorno financeiro, Claro, quero ter qualidade de vida, né. claro. Então é isso. E esse médico dessa faixa etária tem Tem que que tomar se ligar. Agora uma pergunta sobre a medicina em geral. Eu lembro que até algum pouco tempo atrás existia uma barreira para esse posicionamento na internet, né? De determinados CRMs ou CRM. Ainda existe de algumas coisas, quais? tá. Mas conteúdo educativo pode, não pode? Conteúdo educativo pode. Porque eu acho que tem um limitador, Exato. né? Tem, por exemplo, fotos de antes e depois. Antigamente era proibido completamente. Tá. Hoje, se você for expor alguma coisa que tenha conteúdo educativo e você deixar claro que aquilo não é o resultado prometido,
Pode, e aí vai depender da interpretação do conselho, se ela vai achar isso legal ou não. Perfeito. Agora uma coisa importante, muitos mais falam: "Pô, mas é que a gente não pode fazer publicidade". O advogado pode? O advogado tem restrições também. Sim, Cada área tem algum tipo de restrição. Quando você vai fazer uma propaganda, existe algumas regras também. Então regra tem para todo mundo. Posta as regras, você tem que ganhar o jogo nas regras do jogo. tá. Eu passei, por exemplo, tô dando exemplos meus, porque acho que fica, né, fico isento de julgamentos. Eu fiz o transplante capilar. O transplante capilar que eu fiz 4 vezes, a gente estava conversando isso, 3 vezes anteriores, foi uma catástrofe. Não tinha foto do cara lá falando assim: "Olha, meu processo é um sucesso". E eu fui lá. Eu botei na minha cabeça o fracasso que foi o serviço do cara, por exemplo. Hoje, quando eu conheci o cara que fez o transplante para mim, que ficou perfeito, ele passou por um apuro que ele, assim, ele não poderia falar sobre isso. Ou seja, o cara que tem um serviço de melhor e excelência de qualidade, ele às vezes fica restrito a mostrar e falar sobre isso. Mas aí E o e num volume muito maior, existe um mercado que está fervilhando, falando sobre e entregando resultados muito inferiores. Onde é que isso se equaciona? Onde é que isso como é que é pesquisa? É você realmente ir lá fazer uma consulta, perguntar para quem já A foi indicação consultado, hoje é muito indicação, forte. famoso boca a boca? A indicação de quem fez hoje é muito forte e essa limitação do médico em fazer publicidade, por exemplo, de antes e depois, é que é algo sensível de garantir, porque aquela pessoa que talvez ela não seja tão informada, ela vê um antes e depois e fala: "Cara, Vou lá. eu quero esse resultado", mas a medicina não é É diferente para cada corpo, matemática né. e cada corpo responde de um jeito, cada metabolismo responde de um jeito e não dá para garantir. Então, na publicidade médica, na exposição médica através da educação, tem que deixar claro para quem assiste que aquilo é meramente educativo, fala: "Cara, ó, esse aqui teve esse resultado, mas você pode melhorar, não garantido esse mesmo, mas buscar a sua melhor versão Perfeito. mas dentro daquele Desse produto processo. daquele que é. mas eu vejo que hoje essa galera que você está falando, que é mais nova, essa galera fez um processo totalmente disruptivo. Eles enfrentaram, eles encontraram brechas, não é tão as pessoas colocam sim um antes e o depois, sem a prescrição ali embaixo, "Ah, isso aqui nã e essa galera tá aqui. Uhum. Eu Pega o também hype. fiz um transplante capilar. A Sim. minha sorte com o cara que eu fiz sorte não, o cara já era muito Bem indicado. cara, o cara eu lembro até hoje, ele fazia propaganda na Veja. Como é que você chegou nele? Cara, ele era da cidade de onde eu vim, Tá. que era de São José do Rio Preto. Ele fazia a propaganda na Veja, que ele foi o primeiro a trazer a máquina, o robô, que eles chamam, que eu te mostrei o robô Sim, antes, sim, distração dos né, folículos. só que ele fazia na Veja há muito tempo atrás, quando revista era revista, né, vamos dizer assim, que a gente Sim. esperava essa revista Era a semanal única maneira de de publicidade, de né. publicidade. Ele tinha um espaço dele ali. Posso Cara, posso pontuar um negócio? pode. Você, no seu exemplo, você fez a publicidade para o próprio médico porque você gostou do Daniel, então, ele nem precisou, porque o trabalho dele é de excelência, que naturalmente você está indicando ele, sem ele precisar se esforçar em fazer a publicidade. Concordo, mas E eu esse é o processo de recepção dele e de desenvolvimento, mas antes disso, veio o doutor Antônio Houston, que foi o cara que fez o meu transplante. E eu entendi que é uma metodologia que eles conseguiram estabelecer para fazer um atrativo de clientes, a ponto de fazer esse boca a boca que eu estou fazendo aqui. então, ele já fazia muito tempo atrás a propaganda. Cara, ele foi o primeiro do robô. Quando eu falei que ia fazer, todo mundo: "Ah, porque o cara é caro, não sei o quê". Cara, eu cheguei aqui, o que você falou? "Você fez?" É, Eu não acredito, eu não tô percebendo o que você fez, é imperceptível. né. Então assim, cara, e o cara fazia propaganda do jeito dele na revista. Lá na Ele já foi Veja, na Veja, é. ele já foi disruptivo lá A atrás. Playboy também tinha isso também, Ele fazia na principalmente Playboy também. Ele Playboy acho fazia que na mais Playboy até, também. porque era a única publicidade que chegava para homens, lá Era naquela época, direcionado em homem, especificamente. Direcionada, Exatamente, É engraçado direcionada. você falar isso, exatamente. porque isso é cientificamente estudado. Tem um professor do Arizona que ele olhou essa parada e ele falou: "O que que fazem as pessoas tomarem decisão de compra, né?" E ele olhou o que que faz. E vocês acabaram de falar de 2 dos principais gatilhos, que é a autoridade, quando o cara tá num ambiente
que passa muita autoridade. Pô, esse cara tá na revista. O que várias pessoas querem sair no exame? O cara pega, ele sai no exame, ele manda pros clientes dele, vai aqui, eu já saí no exame, olha só. Vira chancela, né? Autoridade. E o que Aham. vocês falaram é prova social. Prova social é porque nós, enquanto seres humanos, tomamos decisão em conjunto. A gente olha quantas avaliações tem no Google, a gente olha quantas notinhas tem no Booking, a gente quer saber isso, o que as outras pessoas já tomaram risco por mim. Tá. Eu não quero tomar o risco, outra pessoa já tomou. Então, quando você chega e fala, eu fui lá no Volpe e gostei, fala, opa, não sou eu que tô tomando risco. Tá validado por Só alguém que que um já grande passou. problema é que as pessoas desperdiçam isso. Às vezes o cara tem vários clientes satisfeitos e ele não mostra isso pra ninguém. Então, toda vez que eu vou vender uma mentoria, um curso, alguma coisa, a primeira coisa que eu falo é assim, galera, eu não tenho 3 depoimentos, eu tenho eu passo 10 páginas de pessoas que tiveram resultado. Porque nós tomamos decisão em grupo, nós somos um bicho social. Então, você fala assim, cara, eu sou o melhor marqueteiro de padaria do Brasil. Eu já ajudei mais de 2.000 padarias. Sua padaria não é tão especial assim que eu não consigo te ajudar. Isso passa muito mais força do que, cara, tô começando agora, sua padaria vai ser a primeira que eu vou pegar, mas eu vou dar meu melhor, tá? Ah. Foi esse método que você usou no exame? Pra estourar 40 vezes mais Então, aí que o... vem a vantagem. A Exame, ela já tinha uma autoridade muito grande. Por que o André Esteves, pra mim o maior empresário do Brasil, vai lá e compra a Exame? O cara tem bilhões, ele podia comprar o que ele quiser, já tem 2 Ele vinícolas comprou já, o que já era grande. porque já tinha autoridade. Isso não tem como comprar. Se alguém te der R$1 bilhão agora, você não faz um Exame. Porque a Exame teve 50 Tempo, né, anos de vida. História. de história que ela foi construindo presença de marca na cabeça de todo mundo. Teu pai lia, tu lembra do teu pai lendo Exame, você lembrava que os empresários mais tops saíam na capa da Exame. Até hoje, a revista tem uma publicação muito menor. Até hoje, sair na capa da Exame é o Oscar do empreendedorismo brasileiro. Cara, saiu na capa da Exame. Eu lembro da minha mãe falando pequeno, que um dia, filho, você pode sair na capa da Exame. E jabá? Tem jabá? Tem, mas nunca na capa. A capa é uma coisa meio igreja e estado, assim, entendeu? Aham. Só qual que é o ponto principal disso aqui? O André Esteves vem, compra, o BTG compra a Exame, tem toda essa autoridade. E como é que a Exame e todos os veículos de mídia se monetizam? Publicidade. Claro. E ela tinha um bom negócio de publicidade. O Mas... que eu consegui trazer? Eu consegui trazer um outro viés, que é a educação. Então, se você já tem 15 milhões de leitores únicos estudando sobre negócios ali, qual que é o próximo passo? que Funil ele já vai tá te dar? feito, né? Tá feito. Então eu peguei lá, onde que foi a grande sacada, assim, né? Que não foi eu sozinho, óbvio, teve uma equipe, só para validar aqui que não é o Fernando Gênio, né? Talvez eu seja um pouco gênio, tô brincando. Alô, Mas equipe? exato. Mais ou Não, menos mas aqui, ó. metade exato. Eu fico brincando nas palavras e falo assim: você acha que multiplicou 20 vezes só porque eu sou um gênio? Sim, foi por causa disso. Mas, basicamente, a gente pegou lá, tinha uma editoria, que é uma editoria de sustentabilidade, e aí eu faço a constatação óbvia de, cara, e se a gente tivesse um MBA em sustentabilidade? Porque o cara já está aqui lendo sobre sustentabilidade. Vamos oferecer um MBA. Quem que a gente faz? Chama o IBMEC. IBMEC, você monta um MBA de sustentabilidade pra gente? Monto. Me dá uma comissão? Dou. Coloca. Aí vem uma parada. Onde foi a grande mudança da Exame? Começa uma editoria a crescer pra caramba. Qual que é o nome dessa editoria? Inteligência Artificial. E aí, por eu ser um veículo de mídia, eu peguei antes de todo mundo. Eu fui. Você não deixou cair nessa cilada. Aí, quando a galera começou a pegar a inteligência artificial, eu falei: vamos criar um MBA de inteligência artificial para negócios. Que é o que o executivo quer. Cara, talvez seja um dos produtos educacionais mais vendidos da história do Brasil. Qual o número, sabe? Cara, não posso abrir exatamente o número, vamos falar que tá na casa de centenas de milhões Ô, de reais. louco! Se multiplicar por 0,1 dá bilhão! Mas é na casa de centenas de milhões de reais. Por quê? Porque a Exame já tinha muita autoridade. E eu lembro que tinha um anúncio que a gente fez que era maravilhoso. Esse anúncio. Até o acho que Burger dos King ia ficar com momentos- inveja. Ia ficar com inveja. Foi um dos grandes momentos de genialidade da minha carreira publicitária, que foi quando eu cheguei e falei assim: a Exame já te fez 3 alertas e eu jogava 3 capas. A chegada do computador, a chegada da internet e a chegada das redes sociais. Eu falei: eu tô te fazendo o 4º alerta. E das últimas 3 vezes você ignorou. Você vai ignorar de novo? Toma. E aí o cara fala: cara, é verdade. Eu perdi a internet, eu perdi o computador, eu não vou perder a inteligência artificial. E aí a galera entrava muito forte. Porra. Então acho que a sacada foi de ler o mercado. O que é marketing? Antecipar o... Porque a galera já percebeu que todo mundo fala de marketing? Todo mundo aqui fala de marketing. Mas se eu perguntar o que é marketing, ninguém define? Pô, E nem o que fazer. não, mas mais simples. O que significa a palavra marketing? Né? Não, o que significa, ninguém sabe. Ninguém né? sabe. E, E fazer mais difícil ainda. não, e Marketing. o que fazer nesse mundo do jeito que está hoje, com o IA, com não sei o que. Cara, não mas sabe eu vou, se é eu real, vou se te não falar, é. isso aqui que a gente tá fazendo é marketing. Para acostamento, Sim. é um grande marketing. Sim. Parabéns. Você acha que não é? Porque Ah, É publicidade. não. Por que eu vou te falar que Publicidade tem é diferente? Marketing é estudo de mercado. Mercadologia. Mercadologia é estudo. O que é marketing?
Marketing é você estudar tão bem o seu cliente, estudar tão bem o seu mercado, que você cria um produto que se vende sozinho. O que eu fiz no exame não foi ser gênio. Foi olhar para o meu mercado e falar, pô, todo mundo querendo saber de A, eu só vou criar um produto que atende essa demanda. Isso aqui que você faz é o quê? Eu estou pegando um produto que atende uma demanda e estou mostrando para ele, eu existo. Os dois são muito importantes. Mas o marketing em si você fez lá no começo. Quando você falou, cara, falta uma marca de roupa que cumpre esse papel, que chega para essas pessoas. O marketing é muito mais profundo. Isso era sobrevivência, né? Exato. Mas aí veio o Drucker e ele fala, o Peter Drucker, que é o avô do marketing, veio antes do Kotler, né? O Kotler fala que o Drucker tá acima dele, ele fala, cara, o mais importante para o marketing é conversar com o seu cliente, é entender o seu mercado e criar algo que É a gera valor de verdade para esse cara. Falando em marketing, assim, a pessoa que chega lá para trocar uma ideia contigo, fala assim, cara, eu quero emagrecer, eu quero ficar bem, eu quero ficar forte. Qual que é o primeiro erro que essa mesma pessoa comete nessa intenção de fazer um marketing pessoal, de dizer, ah, eu vou me dedicar, eu vou fazer tudo acontecer para conseguir emagrecer, chegar no shape, pá! Qual o primeiro erro que ela comete? A gente precisa identificar o porquê, né? Para saber se o que ela quer é de fato o que ela precisa, né? Então, a pessoa quer melhorar a composição corporal. Tá, mas você tá precisando melhorar a composição corporal? Beleza, vamos criar uma estratégia onde você está agora no ponto A e te levar ao ponto B. E a estratégia é o passo a passo, né, que precisa ser feito para ela chegar lá. O grande erro que tem, Recorrente. cara, as pessoas querem abraçar o mundo, elas querem o resultado do dia para a noite e Mas não acabam. dá para perder 30 quilos em uma semana? Em uma Depende semana? que membro você quer cortar, né? Exato, cortar uma perna dá, né? E o grande desafio de melhorar a composição corporal tá, de fato, em manter essa pessoa engajada no processo. Às vezes ela até começa a fazer algo que vai levar ela ao resultado, mas só que ela simplesmente para no meio do caminho e acha que não está dando certo. Sim. Então é um processo. Cara, né? eu vejo que hoje todas as profissões e muita gente está muito banalizado, né? Existem profissionais de todos os jeitos. Minha esposa é nutricionista. Uhum. A paciente chegou e falou: ai, Maria, tô gorda, quero fazer uma dieta, tem esses exames. A Maria falou: tudo bem, eu quero mais esse. Não, Maria, mas faz os outros para mim. Fez e pegou. A Maria diagnosticou ela e ainda falou para ela: procura o seu médico. Ela era transplantada de um rim há 15 anos Caramba. por um erro médico. E a Maria, com os exames que ela pediu, sem essa história de chegar, porque você chega um nutricionista, ó, quero emagrecer, faz isso, pede meia dúzia de exame, nem olha o que você tem direito. A Maria falou: não, calma, vamos fazer isso. Falou: ó, tem irregularidades aqui, leva para o seu médico. Ela estava prestes a perder o segundo rim. Olha só. Rolou. Então, assim, aí você vê o depoimento que ela fez para Maria, né, de que Deus coloque mais médicos como você, mais médicas como você no mundo. Então, assim, eu acho que está tudo muito banalizado. E eu vou te fazer uma pergunta que eu vejo muito hoje. Eu falo, as pessoas leem 3 livros e saem dando palestra. Sai falando, né? Não tem uma história, como você contou. Banco do Brasil, XP, resolvi empreender, né? Como ele falou, comecei do zero, vim na clínica, comecei a ver as dores, e agora eu estou ajudando as pessoas a melhorar a gestão do negócio, a cuidar das pessoas, né? Como ele falou, chega aqui, não, me dá o exame, o que é que você quer? Espera aí, o corpo tá legal, não é isso, deixa eu olhar aqui, o que está te faltando de vitamina ou coisa e tal. O que você enxerga hoje, Fernando, desse monte de gente falando um monte de coisa que só está escrita em livros, sem a história, Autoridade, sem sem ter autoridade suado, no sem ter assunto, suado. sem ter vivido o assunto. É engraçado que a gente acabou de voltar da China, né? Tava eu e o Mateuzinho na China. E aí uma das coisas que a guia conta pra gente que a gente achou curioso é que na China é proibido você comentar alguns assuntos sem diploma. Então você não pode falar sobre nutrição se você não for nutricionista. Você não pode falar de saúde se você não for médico. Você não vai falar de direito do consumidor se você não for advogado e assim por diante. E aí eu postei isso nas minhas redes sociais e todo mundo disse: é isso aí! Tem que acabar com esses caras. Então, a minha visão é que
naturalmente, o mercado ele se autorregula com o tempo. Ele leva um tempo para se autorregular, Sim. mas ele se autorregula. No começo da internet, era muito fácil fazer isso. Você lia lá um livro, eu lembro da minha mãe falando isso. Tinha uma guru da internet que literalmente ela tinha centenas de milhares de views lendo um livro de outro cara e comentando em cima. E aí minha mãe ficava revoltada. Eu também consigo ler um livro. Eu falava, por que você não vai lá e lê um livro? Ela falou, não sei. Porque não é tão simples assim. E aí essa pessoa hoje já não tem mais audiência. Hoje ela não se sustenta mais, eu sei quem é a pessoa. Então, no caso, o que eu tô querendo mostrar aqui? Essa parada, no curto prazo, você consegue enganar algumas pessoas. No longo Milhares prazo, e às vezes milhões. só que no longo prazo você não consegue. Isso cai. Então, o resultado no tempo, como não vai se tentando, vai caindo. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui sabe uma marca ou outra que antigamente rodava anúncio pra caramba, tava em todos os lugares. Pode ser uma marca de nutrição, às vezes que tinha um programa de marketing multinível. Pode ser uma marca de finanças que às vezes prometia resultado milionário e hoje ninguém vê mais. Não se sustenta. Agora você vai ver um BTG Pactual, que eu tenho muito orgulho de ter passado por lá. Quase 60 anos de banco. Você ter 60 anos de negócio e valer cento e tantos bilhões de reais, você precisa de consistência. Marca se constrói fazendo uma promessa e cumprindo aquela promessa. Toda vez que você cumpre uma promessa, aquilo gera uma marca na cabeça da pessoa. Qual que é a marca da Coca-Cola? É difícil de pensar, né? A gente vai falar, sei lá, Abra Felicidade, seu slogan. A marca da Coca-Cola é disponibilidade. Ao ponto que você vai num restaurante e que todo mundo faz isso, chega lá, já pede Coca Zero e nem olha o cardápio. Quando não tem Coca Zero, você fica puto com o restaurante, não com a Coca, já reparou? Aham. Essa bosta desse restaurante não tem nem Coca. Porque a Coca-Cola te fez uma marca que ela é sempre disponível. Qual é a marca Volpe, Fernando? Transformar vidas, tanto de pacientes quanto de médicos. Se essa é a promessa dele e alguém vai lá e não tem a vida transformada, isso destrói a marca. Então, por isso, tu tem que tomar muito cuidado com a sua promessa. Quando eu prometo, por exemplo, lá, que eu vou ajudar o cara a dobrar o tamanho da empresa dele, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se o cara vem e cresce 50%, ele fala assim, mas você não Não cumpriu dobrei. sua promessa. É. O cara cresceu 50%, mas eu não dobrei. Mas Quer você, dobrar? você tem essa. Hoje minha promessa é dobrar o negócio do cara. Ousado, né? Ah, eu acho que é. Bom, você já Mas se arrumou o você cliente. tá Aí já arrumei cumprindo. o cliente, né? Já arrumou o cliente, ó. Mas- Se você olhar para ali, vai mas é arrumar por mais quê? um monte. Aqui arrumou dois, Porque três, o já tem grande, quatro. Já tem o grande quatro negócio aqui. não é esse. Eu vou falar uma coisa muito ousada. Dobrar o negócio não é a parte mais difícil. Difícil é implementar as mudanças necessárias para dobrar o negócio. E atingir o ICP também, né? Não, mas não é só isso. Porque para atingir o ICP, o que faz dobrar um negócio? Só pra gente deixar claro, ICP, ICP é o Ideal Customer Profile. É a pessoa ideal que seria o seu cliente. Por tá? exemplo, Pra pra identificar ele, o seu Ele público-alvo. não pode vender para qualquer pessoa. Às vezes a pessoa não vai ter renda para poder ir lá no consultório dele, entendeu? Às vezes ele não atende um plano de saúde específico. Então não adianta nada. Você atende Unimed? Não. Então, por exemplo, não adianta nada ele rodar anúncio e vir uma pessoa com Unimed. Ele não atende Unimed. Então o ICP é a pessoa ideal para o seu negócio. E todo mundo é cliente de alguém. Você tem que saber qual que é o cliente do seu negócio. Só que aí vem um ponto. É ampla, uma das coisas mais estudadas. Harvard e eu, escolhe a faculdade que você quiser, é crescimento de negócios. Claro, é o maior problema da humanidade. Todo mundo joga dinheiro pra caramba pra saber como cresce empresas. E aí vem o grande problema. Como que se cresce empresas? Tá documentado, todo mundo sabe. Testando. Esse é o grande E quem problema. tem fôlego pra ficar testando? Essa é a questão. E aí você vai ver, e aí voltando aqui no André Esteves e no BTG, eu tava no conselho da Exame e ele era o presidente do conselho da Exame. E ele falava o seguinte: não tem problema nenhum a gente errar, fazer cagada. Só que só pode 3 vezes. Não, pior que é isso, ele falava uma vez só. Pode errar de novo. Ele falava o seguinte: não, ele falava o seguinte: só não erra quem não faz nada de novo. Não quer errar, não faz nada de novo. Você não vai aprender nada de novo também. Então, já está amplamente documentado, tem o Lean Startup, tem o Growth Marketing, tem o Chanelis, vários autores, eles falam, cara, se você pega histórias das empresas que mais cresceram na história, empresas que triplicam, quadruplicam de tamanho todos os anos nos últimos 30 anos, o que elas têm em comum? Cultura de teste. Eles testam produtos novos, canais novos. Que toda vez que você abre o ChatGPT, ele mudou alguma coisa, ele te dá duas respostas e fala, escolhe uma das duas. Ele está testando qual que é a melhor melhor resposta pra você. para que ele melhore o produto. Quanto mais uma empresa testa, mais ela aprende. E uma empresa, ela é um somatório de tudo que ela sabe. Então, para saber muito, a gente tem que testar muito. Então, o problema para uma empresa dobrar não é que ela não consegue dobrar, é que ela não testa o suficiente para dobrar. Ela tem um canal e não quer abrir outro canal, ela não contrata um influenciador, 22 ela não canais. quer... não, mas é isso, não tem um funil só. Aí eu fui um outro dia numa grande empresa de vestuário do Brasil, e eu falei, por que você não abre uma escola
de influenciadores de moda masculina e você treina as pessoas dentro da sua metodologia que vão aprender dentro do seu... O com as seu suas corte, a roupas e tal. numeração, Você a cobra gola, 4 mil reais no curso, você dá uma profissão para esse cara, dá R$ 1.000 de cashback para ele usar na loja, o cara e vai ele te se chamar torna pra seu sempre. maior influenciador. Caraca, nunca tinha pensado nisso. É um novo canal. Pode ser que dobre, pode ser que aumente 20%. A questão é, Pode Vai que não sair dê do certo, mesmo lugar. mas testou. testou. Entendeu? Então, no final das contas, o que faz a empresa dobrar é algum canal, algum produto que tá aí fora. Toda empresa tem alguma coisa aí fora que pode dobrar seu resultado. Pro Google, talvez vai ser inteligência artificial. Pro Facebook, foi o Instagram. Se ele não tivesse comprado Instagram, onde que eu ia estar o Facebook hoje? Se ele não tivesse comprado o WhatsApp? É um teste. Aí todo mundo fala, nossa, o Mark Zuckerberg é gênio, comprou o Instagram, comprou o Comprou WhatsApp. 300 empresas. E as outras 400 empresas que ele cobrou que deram errado? Tudo bem. É como se fosse uma grande corrida de cavalos. A diferença é que numa corrida de cavalos, eu só posso apostar em um cavalo. Aqui eu aposto em todos. Aquele que dispara na frente, eu vou lá e dobro a aposta. Agora, Essa que é a graça. deixa eu colocar um ponto. Você não acha também que em muitas áreas, por mais que esteja documentado o que você tem que fazer, você já testou muita coisa, você consegue falar para essa empresa: olha, você vai testar, mas isso eu já testei e deu errado, Aí, já maravilha. deu errado. Porque às vezes essa promessa parece, não, mas como você vai prometer dobrar o faturamento? Cara, quando eu pego um médico, eu falo: ó, no terceiro mês você já pagou a mentoria, senão você pode sair dela sem Exato. precisar nem Eu faço essa promessa investir também. nada. Por quê? Porque, cara, eu já testei muita coisa. Exatamente. Obviamente que eu continuo testando, mas eu já sei assim, eu já sei o caminho que dá certo e o caminho que com certeza vai dar errado. Então acho que essa é uma coisa, Eu as acho que pessoas. essa agora você matou a charada. Tem uma frase do Benjamin Franklin que o Warren Buffett, que ficou famoso por ela, que é: o conhecimento paga os melhores dividendos. Sim. Não tem Bitcoin, não tem Memecoin, não tem nada que vai te pagar igual conhecimento. Cara, se eu chegar para você e adquirir o seu conhecimento, se eu soubesse tudo que você sabe, olha o tanto de coisa que você teve que errar para chegar onde você chegou. E eu consigo comprar isso aqui sem errar tudo que, sem perder esse tempo. Cara, isso aqui é maravilhoso. Então, por isso que eu gosto muito de comprar conhecimento. Eu invisto a maior parte do meu dinheiro hoje em conhecimento. Por quê? O que separa o cara que tem resultado e o cara que não tem resultado é muito menos o que ele faz e muito mais o que ele sabe. Porque ele sabe quais alavancas que ele tem que apertar. Eu aprendi lá em 2017 na faculdade de Kellogg's. Tive aula com o general que fez guerra do Iraque, dono da Tang estava lá, os caras da MRV. Aprendi ali, eu fiz uma virada na empresa e, cara, o cara falou: testa pequeno. Exatamente. Você não precisa testar tudo de uma vez. Testa pequeno, deu certo? Aumenta, deu certo? É literalmente isso. Implanta. É o piloto, né? A peça piloto. Essa é a É o coisa piloto. mais documentada da história dos negócios. MVP. Né? É a única coisa que é amplamente documentada e que todo grande professor de negócio todo mundo vai concordar: método científico aplicado a crescimento. Você parte de uma observação, elabora uma hipótese e testa. E aí E você eu- vê se está certo ou errado. É o MVP? MVP, o mínimo produto viável. Mínimo É a forma produto mais viável. barata de testar. E outra coisa, além de testar pequeno, qual que foi outra Testar coisa que eu rápido. aprendi? Testar rápido, Públicos E diferentes. metrificar, né? E o desafio aqui A testa, métrica, mas não metrifica Saber e onde tem... chegou, onde não Exato. Grande chegou. negócio, na verdade, sobre teste. Pensa que a sua empresa hoje ela é como se fosse um transatlântico. Você não consegue virar a empresa tudo de uma vez e pá, você derruba o barco. Então o que você faz? Você bota um monte de jet ski no mar. Você bota um monte de jet ski no mar. Você fala assim: procura terra firme. Quem acha primeiro volta. Então você vai me picando E aí eu viro pra lá o e outra transatlântico. coisa. E aí você fala: pô, ali tem. Agora nós vamos virar. Então pensa na V4, né? Eu tenho lá uma empresa que fatura 600 milhões na rede. E aí agora eu me pergunto: será que eu deveria estar investindo em IA? Será que eu deveria estar investindo em inteligência artificial? Eu não preciso de tomar essa decisão e virar a empresa toda. Eu falo assim: cara, vou abrir uma BUzinha dentro do meu tamanho, vou botar 100 mil nisso aqui e vou ver se para de pé. Caraca, eu botei 100 mil, virou 1 milhão. Opa, e se eu botar 1 milhão? O que acontece? De repente esse negócio cresce. Então, no final das contas, boas empresas são feitas de bons testes. E você não precisa de virar a empresa toda. Vou testar, mudar minha empresa? Não. Bota um monte de jet ski na água e vê qual que acha E terra outra firme. coisa, né, Fernando? Você ouvir. Se você não ouvir, você não muda nada. Não é? Para mim, a melhor escola é a rua. A rua. A rua eu sinto o que está acontecendo. Na rua eu enxergo a falta. Na rua eu sei o produto que está girando, porque eu estou vendo. Verdade. Eu estou entendendo. Você está estudando o seu mercado. Estou estudando no meu mercado, faz isso faz 30 anos. Para mim, ficar na rua é é o maior prazer que eu tenho. Conversando com o meu cliente, sabendo o que está acontecendo, ele me pede os buracos do mercado. Está faltando isso, está faltando isso, está faltando isso. E não adianta. Eu já coloquei pessoas para fazer isso. Se não for você,
Cara, A escuta é eu outra, né? nasci para isso. Entendeu? Tenho pessoas qualificadíssimas comigo. Mas é Só que eles diferente. não têm esse dom, vamos dizer, que eu tenho de ouvir, de perceber, saber para onde eu vou e o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que buscar. E o teu cliente vai olhar e falar assim: "Pô, é o dono que está aqui". Ele vai se Cara, abrir muito mais, ele vai se sentir muito mais confiante em trazer, né, os problemas, as necessidades para o cara que é a solução do problema dele. outra coisa, Paulinho, eu fui em lugar que eu atendi há 32 anos atrás. Ah, é legal pra caramba, Visitar na moral. cliente que eu via a filha dela na loja, Pequeno. 3 anos de calcinha andando dentro da loja. Virou uma moça, casada, com filhos. Cara, É e também isso, validar a essa história, né. emoção de você encontrar as pessoas, de você abraçar, de você falar para elas o tanto que você é grato por tudo que ela te fez, porque ela te ajudou. Pô, chegar no lugar que tinha dinheiro para comer, toma aqui. Ó, acabou meu dinheiro. Só não vai comprar, mas paga 2 à vista para eu pelo menos dormir e comer amanhã. E a pessoa te ajudar e você poder voltar lá e lembrar da história, agradecer a pessoa. Pô, Isso é a rua, né. é Essa rua, é cara, a é a rua, é a história história. ordinária da rua. Esse é o marketing, é o estudo do mercado. Você está indo lá e conversando com o seu cliente, entendendo qual que é a dor dele. Bom, estamos chegando no verão e no final desse nosso episódio, eu queria agora entender com vocês, assim, pô, é uma estação do ano que vocês gostam? Sem dúvida. Qual que é qual que é o qual que é o teu maior prazer no verão, Thiago? Viajar. Até porque o verão cai no momento em que eu consigo me afastar um pouco da clínica, que é o final do ano, que os pacientes não passam. Então já tá para mim sempre essa questão, viajar, praia, roupas mais leves, não estar vestido com um terno, poder realmente relaxar. Relaxar. Tem Exato. uma viagem perfeita para o seu verão? Minha viagem perfeita para o meu verão, vamos lá. Acho que atualmente a viagem perfeita é com a minha família, com a minha filha. Gosto muito de campo, já gostei muito de praia, hoje é muito ir para o campo. Então minha viagem perfeita é estar com a minha família, com amigos no campo. Delícia. Para você, né, tirar férias existe ou é só mudar de cenário? Eu acho que depende. Porque, na verdade, se o cara é empreendedor, ele nunca tira férias, porque ele tá sempre pensando, é aquele cara que senta na barraca da praia e fica, cara, quanto que esse cara fatura, hein? Esse cara vende tantos coco, me cobrou R$ 100 a cadeira e tal, e ele, Você "Pá, tá já querendo virar talvez eu sócio da deveria, da exatamente, eu barraquinha, deveria ter uma entendeu? Você barraquinha." sabe que eu acho que isso faz um Ócio pouco da criativo. da idade. Você Eu já já não faz fui aí? assim: "Não, eu não quero fazer mais conta nenhuma, pô, É, nada do pode ser. cara". Você Mas, por chega exemplo, lá eu sou uma pessoa que parece até meio loucura isso. Eu me considero semi-aposentado. No sentido de que eu faço o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, no momento que eu gosto. Então, hoje eu não trabalho mais por uma obrigação de tipo assim, ah, meu Deus, eu tenho que ir lá gravar um programa. Eu faço só o que eu gosto. Então, eu me considero semi-aposentado. E aí eu posso simplesmente chegar lá e falar, cara, quer saber? Eu vou ficar 15 dias em Portugal, porque eu quero, entendeu? E tá lá e trabalhando, respondendo e pensando em casos e estudando. Pô, eu fui pra China agora a trabalho, fiquei 20 dias na China. Mas eu me diverti horrores, cara. Eu estava trabalhando, eu estava pesquisando, eu estava visitando a empresa, fui lá no Alibaba, fui nas empresas, mas eu estava me divertindo Relaxado. horrores. Então, eu sinto que, na verdade, aí eu não sei se as pessoas concordam ou discordam. Eu não acredito nessa divisão ah, vida pessoal e trabalho. Pra mim, eu tenho a minha vida. E eu vivo ela de tal maneira que eu gosto de todas as partes Ela dela. integra tudo. Eu O gosto de todas as pessoal, partes dela. como diria Eu o sei que não é a Faustão. realidade de todo mundo ainda, mas aí eu volto na coisa do teste. Eu gostaria de continuar testando até achar algo que realmente me faz feliz e consegue me pagar. E essa coisa existe, tá? Eu sei que para muitas pessoas que estão ouvindo, às vezes fala assim, cara, é impossível. Se trabalho fosse bom, eu não pagava. Cara, tem muita coisa que paga e é bom sim, Mas você entendeu? tá buscando isso ainda hoje? Não, não, hoje eu já encontrei. Ah, tá. Propósito, né? Quando encontra propósito. propósito naquilo que Exato. faz, vê como, pô, o trabalho é uma ferramenta para você cumprir seu propósito, então acho que fica mais leve, né? Para Exato. os que têm essa sinergia de desfrute com o trabalho, né? Exato. E aí, se eu quiser marcar um tênis 9 horas da manhã, eu vou marcar isso. Você joga? Entendeu? Agora eu tô começando no tênis. Tá desafiado. Ixi, pode falar Valide. isso em qualquer lugar, né? Que a galera fala. É, porque jogar tênis. Pra você, qual o seu verão Cara, eu perfeito? adoro praia, adoro pô,
O viajar. cara tem um shape perfeito, claro que ele adora praia, entendeu? Aí você fica- Ah, mas você não vai pra praia por trás da barriga? O cara chega lá e Da fala, não, mas eu vou sacada, assim, da Tá lá, sacada, projeto ele fica o ano todo esperando. fazer uma arrasta pra cima. Ele fica o ano todo esperando chegar o verão pra ele poder ir pra praia e postar as fotos. Ele fica assim, cara, tô quase chegando a hora de postar. Agora, Deve postar TBT o ano todo, tá? Entendeu? afinal de contas, você tem o melhor resultado. Sai aqui a sacada, põe uma arrasta pra cima. Exato. Não, Mas é uma viagem perfeita pra você Cara, desfrutar. eu tenho a oportunidade de ir para Portugal quase todo mês, porque eu estou abrindo uma clínica lá. Legal. Então, eu gosto de estar lá, tanto em clima frio, mas também o verão europeu também é uma É bom, né? delícia. Mas o verão aqui no Brasil também é maravilhoso. Viajar é sempre bom, gente. Já já é sempre bom. Maravilhoso. Bom, a gente está chegando no fim, mas antes de ir embora, tem um ritual aqui no Wolf Talks que todo mundo que passa por essa mesa responde a essa mesma pergunta. Seguinte, se o verão fosse uma estrada, o que você não deixaria de levar no banco do passageiro? O esposa, sem dúvida. Tem nem que pensar. Até Aliás, porque se eu se falou outra respondesse coisa. diferente, outra coisa. imagina só, né? Nem me pergunta Ah, Não ia mais. ser mais verão. Você, Total. Fernando. Com certeza, a minha família, a minha prioridade. Eu sigo quase aquela viés lá do Joel J. Para mim é Deus, família e trabalho. Eu nunca inverto essa ordem. Então, para mim, tá sempre que eu posso estar conectado com o meu Criador, sempre que eu posso estar conectado com a minha família, e essa é uma das formas que eu me conecto com o meu Criador, é o que eu gosto de fazer. Então, eu acho que esse, para mim, é o ápice da minha felicidade, assim, com certeza. Sem sombra de dúvida. Todo mundo família pra Não, caramba. Agora quem vai depois- responder diferente? Imagina, Agora depois que eu começo exato, com a Ele esposa, começou com a esposa, acho que tinha que seria levar um negócio- livro, o uma que caneta você de mão dada. pediria para a Não, sua pô. esposa segurar? Não é melhor? O Era. que você colocaria no banco do passageiro junto com a sua esposa? Melhor. Agora vai Porque senão responder. ninguém vai conseguir Meu responder. filho, Precisa mudar pra- Exato. Pra ninguém vai próxima a conseguir gente responder. muda. Senão não foi. Bom, eu colocaria no banco do passageiro junto com a minha esposa livros. Eu gosto muito de ler. Para mim é um prazer tá lendo de muito bom? grande. Cara, eu leio muito livro ligado à área médica Aham. e livros de ficção também, tá? Cara, Recomendo um bom para nós. bom da área médica, Peter Attia, Outlive, exatamente, tá? É muito bom, fala sobre longevidade. Tá. E na parte da ficção, eu gosto muito do livro do Ken Follett. Eu acabei de terminar uma trilogia que ele conta toda a história do século XX, e desde a Primeira Guerra Mundial, a Segunda e a Guerra Fria. É o Ken Follett, é um autor fantástico, esse de Legal. ficção. Muito bom. Você indica um livro. Bom, deixa eu pensar. Eu tô lendo agora um livro muito bom que chama Call to Create, né? Chamado para Criar, que também é um livro mais religioso, mas ele fala que Deus principalmente, ele se apresenta como criador, né? E então nós, enquanto seres humanos, a gente é chamado a criar. E toda vez que a gente cria, nós, empreendedores, criamos algo novo, a gente tá honrando ele, porque ele criou tudo. Então é uma forma muito legal de olhar para o mundo, de conectar a espiritualidade e empreendedorismo. E eu tô lendo também a biografia do Rockefeller, que é o primeiro bilionário da história, e é muito boa a história dele também. Ele era um cara que usava muita dívida, alavancagem, muito corajoso, extremamente cristão também. Por mais curioso que isso pareça, né? O cara é mega capitalista lá, mas ele era mega cristão. Então eu tô gostando bastante de ler esses dois ao mesmo tempo. Haja fé para alavancar na dívida, né? E você? Cara, eu Jota? também tô lendo um Nossa, livro haja cristão que chama Eles Irão Além de Você. Fala com um olhar de liderança aos olhos de Jesus, é muito interessante que você pegar o principal líder aí da... Então é isso, pessoal. Quero agradecer em nome da Acostamento a vocês por essa troca, por esse papo. E para você que está do outro lado, esse aqui foi o Wolf Talks. Obrigado por estar com a gente mais uma vez e nos vemos na próxima parada. Bora!